Olá para todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco em nossos lares, com o nosso planeta. A convite do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho, nós vamos fazer um comentário sobre o Espiritismo e o coronavírus, tão comentado nos dias atuais, um assunto tão em voga. À luz do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que tem, na realidade, nos ensinado, nos confortado e ampliado a nossa visão das nossas necessidades, funções, do porquê nós estamos aqui, que tem nos ensinado de onde nós viemos, o que nós estamos aqui fazendo e para onde nós vamos, nos mostra uma outra característica a não ser essa situação de imediatismo tão natural nesses momentos onde nós, pelas informações massivas, ficamos realmente à deriva, muitas vezes, do medo, do pânico, situações que agravam as doenças mentais, as dificuldades que todos nós, do mundo inteiro, atravessamos nesse momento. Eu peço permissão para ler um trecho de uma entrevista concedida pelo Chico Xavier em torno de 1950, falando sobre a questão das situações enfrentadas pela humanidade de tempos em tempos. Essa entrevista foi recuperada pelo pesquisador Eduardo Carvalho Monteiro e incluída no livro dele, chamado Salas de Visita, de Chico Xavier. E ela merece realmente a nossa reflexão. E ele pergunta para o Chico: há meios de esmiuçarmos mais a visão didática apresentada pelo Espiritismo sobre a evolução dos mundos que compõem o universo? E Chico responde: a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária pode ser calculado, cada um, em 260 mil anos. Atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza, enxameando de novo os vários departamentos do planeta, representando, assim, novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade, nos planos superiores, consideram que desses 260 mil anos de atividade, 60 a 64 mil são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças que, como grandes quadros, enfeixam assuntos e serviço que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização
de nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Depois do período dos 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra, cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de uma inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. Após a raça lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho lemuriano propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida, com outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Achamo-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Podemos considerar essas raças como grandes ciclos de serviço em que somos chamados de 1000 modos diferentes em cada ano de nossa permanência na crosta do planeta ou fora dela, ao aperfeiçoamento espiritual, que é o objetivo de nossas lutas, de nossos problemas, de nossas grandes questões na esfera de relações uns para com os outros. Por que dessa leitura? É preciso que nós, espíritas, ampliemos a questão da nossa visão. Essa orientação, onde o Chico dá essa resposta, veio através de nosso querido Emmanuel, que tanto nos tem auxiliado, principalmente com a literatura, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. A gente percebe que no final da resposta, o Chico fala da questão da inter-relação humana, do crescimento espiritual, da compreensão dos objetivos reais das nossas existências, pontuando que a cada ano de nossa existência é, na realidade, uma oportunidade para o nosso crescimento moral e espiritual. Pois bem, hoje nós estamos de acordo com os sanitaristas, com as autoridades médicas, diante de um isolamento social necessário para que essa doença tenha, na realidade, uma curva ascendente menor, que ela se espalhe pelo tempo, onde essas autoridades de saúde possam preparar-se no mundo inteiro para atender, salvando o máximo de vidas possíveis dentro de uma condição que possam ser todos aqueles que adquirirem o vírus atendidos de uma forma satisfatória. Se nós observarmos a questão da atualidade, da necessidade que nós todos, humanos do planeta, estamos reorganizando, estamos tendo obrigatoriamente que cumprir nesse isolamento, nós vamos perceber, principalmente, que há uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela na realidade nos faz olharmos uns para os outros sem aquela cultura humana que vinha sendo propagada há tantos anos, de disputa, onde nós, mesmo nos jogos infantis, nas condições que nós aprendíamos na questão da cultura, do ter, em detrimento do ser. Então, desde os jogos, nas universidades, nós aprendíamos que nós tínhamos que ser melhor do que o nosso próximo. Tínhamos que ter mais conhecimento, mais habilidade, mais condições de ganhar, de ter.
não somos e nem seremos contra as medidas sanitárias tomadas no mundo. É preciso observar que nós temos que seguir essas orientações de realmente ter o cuidado pessoal. Mas observem que mesmo a partir daí, nós já mudamos a questão do pensamento. Por que os cuidados com a situação da higiene pessoal, o zelo para não se contaminar? Ele é, num primeiro plano, para cuidar da própria saúde, o que é lógico. Mas vejam que há, sem sombra de dúvida, uma divulgação massiva dizendo que nós podemos ser portadores desse vírus e transmitir. Transmitir para quem? Para os nossos familiares, para as pessoas mais próximas, para aqueles que nós amamos. E isso faz com que nós voltemos a nossa visão exatamente para a situação do próximo. E eis, talvez aí, a grande lição que essa pandemia deixa para todos nós, humanos, que pertencemos, nesse momento, a uma hora extraordinária de transição, onde nós escolhemos estar aqui presentes, encarnados, com o objetivo de aprender. Essas lições se expandem a partir do momento que a gente observa as atitudes humanas se transformarem, independente de onde nós estivermos encarnados, em qualquer continente, seja no continente americano, asiático, oriental, na Oceania, isso não importa. Essas atitudes humanitárias, elas na realidade estão se multiplicando. Observemos que nós teremos, sim, muitas notícias ruins, muitas situações que atrelam realmente ao terrorismo, vamos dizer assim, onde trazem o pânico, a desinformação, a mentira, meias-verdades, mas em contrapartida, nós estamos enxergando pessoas que hoje estão preocupadas com aqueles residentes do mesmo condomínio, do mesmo bairro, os vizinhos, no mesmo prédio, se colocando à disposição daqueles mais considerados mais vulneráveis, aqueles que já estão nessa encarnação com um pouco mais de idade, se colocando à disposição de fazerem compras na farmácia, no supermercado, de recolherem o seu lixo, de ajudarem na questão da limpeza das suas roupas e assim sucessivamente. Nós estamos assistindo pessoas que moravam em um mesmo prédio sem nunca terem se visto, ou sem se cumprimentarem, ou mal se cumprimentando, tendo diálogos através da varanda, procurando, na realidade, enxergar mais o próximo. Nós estamos assistindo a famílias que, no momento de reunião, todos estavam no meio social, usando do seu aparelho celular, que hoje nos criou facilidade de informações e de interação com o mundo inteiro, mas sem observarem um ao outro, sem se conhecerem, sem terem a oportunidade de falarem, de entenderem os seus sentimentos, as suas necessidades. Essa transformação, sem dúvida nenhuma, é uma transformação moral, onde nós, obrigados por um vírus que tem uma propagação muito fácil e muito rápida, nesse isolamento, que num momento pode parecer um isolamento muito ruim, se transformar numa oportunidade de nós termos talvez o bem que nós ontem não tínhamos, que é o tempo, para que nós nos conhecêssemos, para que nós nos interagíssemos e para que nós principalmente pudéssemos propalar e conviver com a questão do amor ao próximo, de enxergar o próximo. Vejamos que o primeiro coronavírus que a ciência dá notícias
é de 1937, portanto, 83 anos. Lembrando que a natureza tem vírus milenares que estão inativos, que ainda continuam embrenhados nas florestas e assim sucessivamente. E eles vêm de forma a se inserir na nossa sociedade através das suas mutações. É preciso que nós, nesse momento, aproveitemos a oportunidade de olharmos essa complexidade de tempo. Nos dizem para que nós fiquemos atentos ao isolamento social por alguns meses, onde Emmanuel nos fala que as mudanças de transição da humanidade acontecem em ciclos, e esses ciclos permanecem ou duram em torno de 260 mil anos. O nosso divino Rabi da Galileia, nosso irmão maior, nosso querido Jesus Cristo, esteve entre nós, reencarnado, há pouco mais de 2000 anos. E nos disse com clareza que nós deveríamos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. E nos disse também que estava aí resumida toda a lei e os profetas. Portanto, se nós não amamos, nós estamos fora da lei. E o tempo, a tecnologia, a busca que nós tínhamos cultural pelos bens materiais na nossa luta do dia a dia, luta abençoada, ela nos levava só ao caminho da matéria. A matéria, na realidade, é importante, é necessária. Através do dinheiro nós adquirimos o cobertor, nós adquirimos a comida, nós pagamos a energia, nós adquirimos o remédio para o equilíbrio do nosso organismo. Ele, sem dúvida nenhuma, faz parte do contexto da nossa vida. Mas ele é o mais importante. Nós podemos afirmar isso? Nós, espíritas, sabemos que a necessidade humana é exatamente a do sentimento. Como é que nós convivíamos dentro da célula universal que é o nosso lar, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso filho, nosso neto, nosso avô, nossa esposa, nosso esposo? Como era o nosso tratamento? Nós poderíamos realmente afirmar, antes dessa necessidade, que nós os conhecíamos? Então, meus irmãos, é muito importante que nós entendamos que num ciclo que o Emmanuel nos mostra, dividido em 28 mil anos, para cada surgimento ou fechamento de capítulo da história humana, alguns meses serão, sem sombra de dúvida, para nós, a oportunidade de modificarmos o roteiro do nosso sentimento, entendendo, em definitivo, que o tempo, na realidade, é muito subjetivo. Quantos de nós, nesse momento de apreensão, de cuidado pessoal, mas principalmente, repito, de preocupação com aqueles entes queridos que nós podemos ainda, na nossa arrogância, no nosso egoísmo ou no nosso orgulho, imaginar que a contaminação não nos afetará, mas que podemos levar para pessoas amadas, que podem ser afetadas e realmente podem sofrer consequências graves. A vida é, sem sombra de dúvida, uma oportunidade divina para aprendizado. E é preciso que nós aprendamos. O Espiritismo nos dá o roteiro, ele nos dá o mapa, ele nos dá o endereço para que nós modifiquemos, em definitivo, em nosso sentimento, comandado por nossa razão,
a questão exata de que nós estamos aqui para amar. E todas as formas de amor são válidas. Encerro com vocês esse nosso bate-papo com uma história que eu vi na internet e achei extremamente interessante, gravada na Austrália. Eles trazem um número falando que as mortes por trânsito naquele país são em torno de 300 mil pessoas. E, me desculpem, não é de trânsito, é relacionada à questão da fome. E então perguntam a um cidadão quantas pessoas ele acha que seria razoável a questão da morte. E ele diz 70, talvez. E eles pedem para entrar todos os membros da família dele, onde ele estava. E quando entram todos, ele diz, é minha família. E a filhinha dele, uma garotinha talvez dos seus 8 anos de idade, o chama, grita por papai, corre, e na realidade abraça ele e eles perguntam novamente. E ele começa a chorar e perguntam para ele, e agora, quantos você acha que deveriam morrer? E ele diz, 0. Assim nós devemos pensar do coronavírus frente ao que o Espiritismo nos ensina. Nós temos diversas encarnações. No momento de transição planetária, é importante que nós estejamos atentos a isso. Nós estamos num momento único, onde, através do amor divino, desse amor imenso que Jesus tem por nós, ele nos dá a oportunidade de olhar o nosso próximo, como alguém que nós devemos amar, aproveitando as lições que ele trouxe entre nós, na sua vida, na sua passagem pelo planeta, entendendo que o momento de alguns meses pode trazer sacrifícios. E aí vai uma crença pessoal. Para mim, esse vírus é um divisor de água, onde nós teremos grandes transformações morais, grandes transformações culturais, mas também transformações de todo o sistema que nós temos hoje, financeiro, dos governos e do planeta. Então, meus queridos irmãos, eu rogo as bênçãos de Jesus para todos nós, para todo o planeta, lembrando, é muito importante que nós estejamos atentos, que alguns meses de sacrifício e que trarão, sem sombra de dúvida, modificações radicais no nosso modo de enxergar a vida, nas economias de todos os países, nos sistemas capitalistas que aí existem, mas principalmente nos dá a oportunidade de melhorar como pessoas, de enxergar o quanto não há diferenças entre cores, entre raças, entre o que nós detemos, entre a nossa conta bancária, entre a nossa idade, não há diferença nenhuma entre todos nós. Eis aí a grande lição que o Mestre nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas. É um momento de fé, de confiança, mas principalmente amar o nosso próximo como a nós mesmos, entendendo que todos nós estamos nesse caminho abençoado de progresso que Deus nos deu como oportunidade e Jesus nos exemplificou. Meu nome é Fabiano Sávio e eu rogo novamente que a paz de Deus, de Jesus, nosso Mestre, esteja com todos nós.